O presidente Lula confirmou hoje, numa entrevista que ele deu ao canal UOL, que já se reuniu, sim, com o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Lula disse também que falou para Vorcaro que não haveria política pró ou contra o Banco Master, mas que haveria, sim, uma investigação técnica. Vamos dar uma olhada aqui, olha, o que o Lula falou nessa entrevista ao canal UOL. Abre aspas. O que eu disse para ele, não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Você fique tranquilo, de novo umas aspas do próprio presidente. Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do seu banco. O que entrará será a competência técnica do Banco Central para saber se está errado. Se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou se não tem dinheiro lavado. Então, a gente tem aí esta primeira declaração do presidente Lula nessa entrevista ao canal UOL. Bom, primeiro ponto, há um problema em receber o Vorcaro? Minha opinião, não, é um banqueiro, é dono de banco, né? Então, recebeu. O que é de importância, digamos assim, de interesse público? O governo Lula ajudou para salvar Vorcaro? Até agora a gente não tem nenhum indício disso. Primeiro que o Banco Central é independente, isso já blinda ainda mais o governo. Não dá nem para o presidente dizer como vai ser a investigação, ele diz ali, investigação técnica. Sim, o Banco Central é independente. O governo escolhe os diretores, é fato, escolhe o presidente, mas ele tem autonomia. Então, a prova Agora, de que Peraí, só um instantinho. A prova de que esse encontro não resultou, não trouxe benefícios pessoais ao Vorcaro, é que ele está com o dinheiro bloqueado, o branco quebrado e a tornozeleira na perna. Na perna. Fala, desculpa, Daniel. Não, queria até te questionar uma coisa. Agora, essa fala sugere que o Vorcaro pediu ajuda a ele. Que ele queria ajuda política, queria, né? Quando vem ali, fique tranquilo, né? Que a política não entrará. A política não entrará na investigação do seu banco. Então, o Lula tem quantos anos de vida pública? Não. Não, assim, eu digo, ele tem quantos anos de vida pública? Ele não é bobo. Ele sabe o que o outro quer, mesmo que não diga explicitamente. E chama atenção como ele teve acesso ao presidente dentro de um contexto onde o banco dele estava em dificuldades, até numa sugestão de pedido de ajuda ao presidente. Acho que isso é que chama atenção. Mas ele montou uma rede de proteção, o Vorcaro, que lançou pontes sobre todo mundo, né? Ele a partir a apuração que eu tenho é que a partir de 2024, em que ele percebeu, o dono sabe, ele sabia que ia quebrar, que não tinha mais solução. Então, o investimento dele foi em criar uma rede que ele julgava ser de proteção. E ele reclama no depoimento, fala, se eu tivesse essa rede de proteção, essa influência política, eu não estaria de tornozeleira. Aquilo é uma constatação, mas, no meu entender, é também uma reclamação, um recado. Bom, falando em quem prometeu, quem prometeu essa proteção. Eu acho que essa ajuda política. Deixa numa situação um pouco delicada quem levou ele ao presidente para pedir esse tipo de ajuda, talvez, né? E isso não é exatamente inédito, mesmo em episódios anteriores de grandes bancos com conexões políticas, né? Se a gente fizer uma revisão dos anos 90, por exemplo, ex-ministros, essa questão de pedir ajuda, de buscar outros meios, não chega a ser inédito. Eu acho importante sublinhar esse papel técnico do Banco Central, né? E, nesse sentido, o presidente da República está defendendo a autonomia e atribuição técnica do Banco Central, porque isso, em vários momentos nessa trajetória, ficou em dúvida, né? Em dezembro, a gente comentava o quanto o Galípolo estava isolado, né? O Banco Central sob ataque e, em larga medida, nem o Lula nem o Haddad
publicamente foram em socorro do Banco Central. Esse foi um comentário comum nosso, em dezembro, fim do ano. Na volta das férias, o Haddad, então, dá uma declaração dizendo que estava em contato. Ele justifica, dizendo que se não se manifestou publicamente, subentendido ali o subtexto, se não se manifestou publicamente, estava em contato diário, telefônico com o Galípolo, falou com o TCE. Então, aqui acho que o Lula restitui um pouco, e ele diz, né, na entrevista, chamei o Galípolo, né, e evoca a competência técnica do Banco Central, que foi posta em dúvida ao longo desse mas processo. esse clima mudou de dezembro para cá. Então, esse ano, né? Exatamente, depois da virada. De todos aqueles empreendimentos, que começa com o ministro com a Toffoli. cariação. Exatamente. Passa pelo TCE, passa pela contratação dos influenciadores, né? Vamos lembrar. Tudo isso era um arsenal contra o Banco Central. Né? E chega até sexta-feira, que eu acho que é o momento, a sexta-feira que passou, que é o momento mais sereno, que é quando o vídeo do depoimento do diretor do Banco Central é apresentado, é divulgado, e ele diz: o banco tinha 4 milhões em caixa. Com 80 bilhões de ativos, ele deveria ter liquidez de 3 a 4 bilhões. Ele tinha 4 milhões em caixa. Tecnicamente, não tinha condição de operar. Agora, o que o Vorcaro esperava, com a rede que montou, era, obviamente, um socorro político, vindo da política. E conseguiu, em alguma medida, o Rio Previdência comprou 970 milhões, a SEDAI 18 milhões, 218 milhões, o BRB 12 bilhões, chegou a cogitar comprar o banco. Isso tudo é parte da rede política, de um eixo de investigação criminal, né? Flávia, a pirâmide que ele montou foi uma pirâmide feita com dinheiro público. Estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar, se você somar a SEDAI, que é a empresa de água e esgoto, aumenta ainda mais, aliás... TCU, Tribunal de Contas do Estado, ontem TCE. aprovou... TCE, Tribunal de Contas do Estado, aprovou ontem à noite, por unanimidade, uma abertura também de investigação envolvendo essa denúncia de que a SEDAI comprou 218 milhões de reais em títulos do Banco Master, denúncia do deputado Luiz Paulo. E respondendo ao Daniel, disse quem levou o Vorcaro ao presidente. Essa rede de proteção que ele criou alcançou até um acesso ao presidente, esse é o ponto. Guido Mantega, segundo a informação que eu tenho, outros jornalistas também têm, ex-ministro da Fazenda e conselheiro do Banco Master. Do Banco Master. Então, esse foi Pronto. Tem nome e sobrenome. A ponte, A ponte entre Vorcaro e o presidente Lula, Guido Mantega. Gente, a Flávia citou ali um outro trechinho. Vamos ver mais um trechinho dessa entrevista do presidente Lula ao canal UOL. A gente tem aqui no totem, aqui, do lado de cá. Então, vamos lá. De novo, eu vou citar aqui as aspas do presidente, tá? Abre aspas, é uma chance extraordinária. Não me importa que envolva política, que envolva partido, que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico desse país. E a gente tem ali uma informação ainda que, segundo o Petit, segundo o Lula, depois do encontro, ele se reuniu com o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, com o Galípolo e com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque eles estavam diante da, abre aspas, primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. Ou seja, a gente tem aqui mais uma declaração importante do presidente, em que ele diz que a investigação vai ser feita e a responsabilidade tem que ser apurada. Ali após o encontro com o Vorcaro. Exatamente. Então, e aí responde de novo ao Daniel. Ou seja, só numa linha do tempo, ele se reuniu com o Vorcaro, depois ele se reuniu ali com Fernando Haddad, Galípolo e Paulo Gonet. Ou seja... o staff, o primeiro time. O Lula não começou na vida pública ontem e que, portanto, entendeu o que o Vorcaro queria naquela reunião. Ato seguinte, ato contínuo, ele chama o chefe do Ministério Público, né?
e o chefe do Banco Central. E diz, vão atrás, não tem aqui nenhum tipo de proteção. Ou seja, o Lula também se protege, recebe e também se protege desse encontro. Então, acho que isso é a confirmação do que eu digo. Lula não nasceu ontem. Valdo, como é que você analisa todas essas declarações aí do presidente nessa entrevista? Olha, Liliane, primeiro o próprio presidente Lula, ele conta na entrevista para o UOL que quem levou o Daniel Vorcaro foi o Guido Mantega. Ele diz que o Guido Mantega veio a Brasília acompanhado de Vorcaro e questionou se o presidente poderia atendê-lo. E aí ele diz, eu chamei o presidente do BC, o Galípolo, chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e então me contou, aí que ele fala qual foi o pedido de Vorcaro, né, para o presidente Lula, que ele estava sendo perseguido, que estava sofrendo uma perseguição. Ele diz, o que a gente sempre ouviu nessa época, que ele reclamava da perseguição de grandes bancos, que os grandes bancos estavam reclamando da entrada dele no mercado, porque ele representava um risco de aumentar a competição no mercado, e que esses grandes bancos, né, traduzindo o que o presidente Lula falou aqui, que ele fala que eles estavam interessados em derrubá-lo. Não sei das quantas, tal, mas que os grandes bancos estavam querendo derrubá-lo, né? Não é isso que o Lula fala, mas ele fala que estavam tentando, Vorcaro diz que estavam tentando derrubá-lo, eram os grandes bancos, né? E vamos lembrar que, em dado momento, dentro do PT, muita gente comprava esse discurso, porque a gente sabe que o PT, até pelo seu passado, sempre atacou os chamados bancões, né? Cobram juros altos, cobram juros elevados dos consumidores. Então, quando chega um novo player no mercado, né, prometendo ali dar maior remuneração para os seus clientes e tal, uma ala do PT gostava desse discurso. Tanto que Vorcaro, sabendo disso, contrata Ricardo Lewandowski. Não tem nada contra o ministro Ricardo Lewandowski. Estou citando como Vorcaro montava a sua rede de apoio, né? Ele não só buscava apoio no Centrão, mas também entre petistas. Aí ele contratou Ricardo Lewandowski. De novo, não tem nada contra o ministro Ricardo Lewandowski em nenhuma investigação. Contrata também Guido Mantega, né? O Guido Mantega foi contratado ali para dar consultoria para o Banco Master, né? De novo, contra Mantega, não tem nada também nas investigações. Ele não é envolvido nas investigações, mas é ele que consegue a audiência para Vorcaro com o presidente Lula. O presidente Lula tomou cuidado de não recebê-lo sozinho. Chama Galípolo, Rui Costa, Fernando Haddad. Tinha mais alguém lá na sala também, eu não estou me lembrando quem, mas estavam com certeza Haddad, Galípolo, Rui Costa, Vorcaro e o presidente Lula, e o Mantega, né? Estavam na sala quando Vorcaro disse que estava recebendo uma perseguição política, perseguição econômica dos grandes bancos. E o presidente Lula falou assim, não vamos fazer nada aqui, vamos fazer de forma técnica aqui, é o que ele relata, né? Mas era um discurso que agradava o PT. Vamos lembrar isso, é importante a gente destacar isso, tal. Não significou que o governo tomou qualquer medida favorável a Vorcaro. Pelo contrário, né? Todas as medidas que foram adotadas foram contra o Banco Master e contra Vorcaro. Agora, os grandes bancos, né? A Febraban, que Vorcaro acusava de estarem tentando derrubá-lo em associação com o Banco Central, ele acusava o Banco Central também de estar tentando derrubá-lo, eles alertavam que o negócio que Vorcaro estava criando era insustentável, quando ele pagava ali uma remuneração pelo CDB que ele lançava no mercado, uma taxa muito, muito acima do que os outros bancos pagavam, e que aquilo não era sustentável. Tanto não era sustentável que o banco faliu por conta dessa ousadia dele. Ou seja, os bancões, neste caso, tinham razão. Não vou falar que os bancões têm sempre razão, não, hein? Os bancões também têm hora que eles estão ali realmente tomando medidas que são questionáveis. Mas, nesse caso, provou-se correto o que eles falavam, né? Então, a perseguição que ele vai reclamar com Lula
na verdade, e que o PT, uma parte do PT gostava, né, mostrou-se incorreta a reclamação dele, tanto que o banco dele foi à falência por conta disso. Leilane? Valdo, não só parte do PT gostava desse discurso, né, que tinham CNPJs dos grandes bancos e um CPF, André Esteves. Ele também reclamava que o André Esteves estava por trás disso. O André Esteves, dono do BTG Pactual, um banco que ofereceu R$1, né, foi para comprar. Agora, era CNPJ e CPF. Mas o PT não é só o discurso. O PT tem uma linha, principalmente o PT da Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, já que no governo Rui Costa, Jacques Wagner era secretário, havia uma rede de supermercados do governo da Bahia, o que não faz sentido. O governo tem uma rede de supermercado para os servidores. Então, eles colocam à venda essa rede de supermercados, só que com essa rede de supermercado, é tipo um cavalo de Troia. O mais interessante para o banco é que tinha um cartão Cred Bahia, algum nome assim. Consignado. E que fazia consignado, compra, etc. Então, na verdade, eles compram o consignado de todos os servidores da Bahia, um excelente negócio. E, a partir dali, eles expandem. Não foi o Vorcaro, foi o sócio dele, conhecido como Guga. Não é, Valdo? Augusto Lima. Augusto Lima. Ali, a partir dali, Guga, o banco, né, começa a bombar. A partir dali, então, o Banco Master começa a bombar nessa operação. A certidão de nascimento do Master, Valdo, corrija-me se eu estiver enganado, tem entre a digital do governo da Bahia. No pai e na mãe ali. Que hoje é o chefe da Casa Civil, ponto. Mas até ali foi legal, né? Não dá para a gente falar. Mas eu não estou dizendo que foi legal. Então, eu sei, estavam querendo se livrar de uma rede de supermercados, mas aí passaram junto. Eles, na verdade, queriam comprar não a rede de supermercados, eles queriam comprar o cartão de crédito deles. Eles queriam comprar esse cartão, que você citou, né? O Cred Sexta. Eles queriam comprar esse cartão de crédito, que foi o grande negócio deles, e aí que eles passaram a bombar. E aí, o Augusto Lima passa a apresentar Vorcaro para o governo da Bahia, para o PT baiano. Ali tem o primeiro contato, né? E depois ele começa a se expandir, vai para São Paulo, vai para Faria Lima, monta a sede na Faria Lima. É o pontapé inicial no mercado de consignado. Hoje, inclusive, tem uma suspeita envolvendo investigado, também o INSS. Exatamente. Né, que a CPI encontra. Mas esse cartão de crédito era um cartão de crédito com um modelo, tornado um modelo de crédito consignado com os servidores da Bahia. Você usava o cartão e era descontado em folha. Porque você comprava no supermercado, né? Você fazia a compra no supermercado. Você usava o cartão. E isso era descontado ali... Descontado em folha. Então, você tinha um risco muito baixo. Com juros maiores. Com juros maiores. Exato. Que um crédito consignado. Esse é um ponto. O outro é essa insatisfação que era pública e notória dos grandes bancos, da Febraban, né, do setor financeiro, da chamada Faria Lima, que agora a Faria Lima está toda fraturada, né, porque mas da chamada Faria Lima em relação a um modelo de negócios que se sustentava pelo Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque o Master oferecia uma rentabilidade altíssima nos CDBs, com aplicações que eram garantidas pelo fundo, com dinheiro dos pelo outros. FGC, que predominantemente eram oriundas de depósito dos bancões, incluindo Caixa e Banco do Brasil. Daí também um outro viés de interesse público uma maneira... desse episódio. Essa conta acabou se transformando em algo em torno de 50 bilhões, pelo menos 47 bilhões de reais do FGC cobrindo essas aplicações que tinham a garantia do Master, né? Aplicações feitas no Master, e mais recentemente do Will Bank, que também era do grupo tem e também foi liquidado. Que também foi liquidado. Não é dinheiro público. Eu citei a história do PT da Bahia, não sobre a ótica, se é legal ou ilegal, sobre a ótica que, além do discurso contra os bancões, que interessa ao PT por dar a ele uma capa, uma imagem antissistema, o Master também fez negócios com o PT da Bahia. Verdade. Que hoje é poderosíssimo no governo Lula, tem a Casa Civil.